Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias neste momento, no Salmo 34. Eu quero acompanhar aqui com você a partir do versículo 1, do verso 1. Salmos 34, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Louvarei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre ao Senhor, e o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Louvado seja o Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Nós lemos um salmo nessa noite, muito conhecido, o salmo de Davi. Davi, que foi rei de Israel, um rei aclamado, mas que neste momento estava padecendo perseguição, estava debaixo de luta, de um momento crítico na sua vida, sendo perseguido por Saul, e não aceitava que Davi foi levantado por Deus para reinar sobre Israel. Então Saul empreendeu uma luta contra ele para buscá-lo, para tirar a sua vida. Mas Davi, sabendo da promessa de Deus, se resguardava e buscava o Senhor e buscava a Deus com muita intensidade. E esse salmo mostra de forma clara aqueles momentos onde Davi está se refugiando no Senhor, onde ele está usando a arma da adoração, a arma da sua devoção a Deus, como uma arma que o livra de Saul, que o livra do mal e o guarda debaixo de uma comunhão poderosa com o Pai. Ele está dizendo: louvarei ao Senhor em todo o tempo. Sabe, querido, nós temos uma grande dificuldade de adorar o Senhor em todo o tempo. Quando nós vemos as circunstâncias de nossas vidas, quando nós vemos os embates que se apresentam diante das nossas vidas, muitas vezes nós esmorecemos diante das circunstâncias. Davi está nos convidando neste momento a adorarmos, a louvarmos o Senhor em todo o tempo, pois esta é a vida do cristão: adorar o Senhor em todo o tempo, mesmo diante das circunstâncias adversas, mesmo diante da perseguição, da adversidade da vida, das aflições dessa vida. Ele estava dizendo: eu louvarei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente em minha boca. Davi entendia que esse era um princípio que não poderia ser mudado em sua vida. O louvor a Deus deveria estar na sua boca continuamente. Isso fazia parte da sua vida devocional. Isso fazia parte da sua vida como servo de Deus, como um homem que adorava o Criador, que buscava o Senhor com todas as suas forças. Ele dizia no verso 2: a minha alma se gloriará no Senhor. Ou seja, ele se rendia ao Senhor e a sua alma se gloriava somente na pessoa de Deus, somente no Senhor. E ele dizia: os mansos o ouvirão e se alegrarão. E no verso 3 ele nos convida: engrandecei o Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Somos convidados através deste salmo a engrandecer o nome do Senhor, independente de qual sejam as nossas circunstâncias, de qual sejam as nossas adversidades. O Senhor está sempre pronto a nos ouvir, sempre pronto a nos responder, sempre pronto a operar a nosso respeito, a fazer a sua obra em nossas vidas. O verso 4 ele diz: busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Preste atenção, querido, nessa hora. Davi disse: busquei o Senhor e ele me respondeu. Todas as vezes que eu e você nos colocamos em uma busca pelo Senhor, em um desejo pela face de Deus, haverá resposta sobre as nossas vidas. Ele disse: eu busquei o Senhor e ele me respondeu e ele me livrou dos meus temores. Todas as vezes que nós buscamos o Senhor com intensidade, estamos diante de temores, diante de adversidades em nossas vidas, de crises, de momentos tensos em nossas vidas. Mas quando nós nos colocamos na busca pela presença do Senhor, nos colocamos na busca pelo Senhor, então a Bíblia diz, Davi disse que o Senhor nos livra de todos os nossos temores. Ou seja, a nossa busca por Ele vai nos livrar dos temores que estão ao redor, que muitas vezes nos fazem parar, muitas vezes nos fazem recuar diante dessas adversidades. A resposta para o seu temor
é a busca pelo Senhor, é a busca inequívoca pela presença de Deus, é a busca incessante pela presença do Senhor na sua vida. Ele diz no verso 5: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Todas as vezes que nós olhamos para o Senhor, com certeza nós somos iluminados pela sua glória. Moisés, quando subiu no monte para falar com Deus, a Bíblia diz que ele subiu no monte Sinai e ficou 40 dias e 40 noites. No momento que ele desce do monte com a lei sagrada, a Bíblia diz que o seu rosto está brilhando e as pessoas não suportam olhar para o rosto de Moisés. Então colocaram um lenço para cobrir a face do profeta, porque ele estava diante da glória de Deus. Quando olhamos para a presença de Deus, quando estamos diante da comunhão com o Senhor, nós somos iluminados, os nossos rostos são iluminados, e nós não somos confundidos, porque estamos diante da face do nosso grande Deus. Ele disse: clamou este pobre ao Senhor e o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Nós temos aqui, querido, dois momentos na vida do servo: um momento de temor e um momento de angústia. Davi disse: clamou este pobre, reconhecendo a sua natureza, a sua necessidade, a sua pequenez diante do Senhor, e disse: clamou este pobre ao Senhor e o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Você percebe que ele diz: buscou o Senhor e ele respondeu e livrou dos seus temores. Quando buscamos o Senhor nos livra dos nossos temores. Seja os temores interiores, seja os temores externos, diante das pessoas ou das situações da vida. Mas Davi também disse que ele clamou e se reconheceu na condição de pobre, se colocou numa condição de humildade, de dependência do Senhor. Ele disse: quando ele clamou o Senhor o salvou das suas angústias. Quando nós clamamos ao Senhor diante das angústias da vida, nós somos salvos. Nós somos salvos pela potente mão do Senhor que está conosco. No verso 7 ele está dizendo: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quando clamamos ao Senhor diante das nossas angústias, nós somos salvos pela presença do Senhor. Há uma provisão de Deus nesta hora. Há uma provisão de Deus neste momento para a sua vida. Se nós estamos clamando ao Senhor, é certo de que o anjo do Senhor, ele já está acampado ao nosso redor, porque nós tememos a Deus e por consequência disso nós seremos livres e teremos livramento da parte do Senhor. No verso 8, Davi disse: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Nós precisamos provar, querido, dessa realidade. Precisamos provar dessa realidade que Deus é bom. Provar necessita de comunhão, refere-se a uma experiência. É como se eu falasse para você de algo que você provou no seu paladar e você sentiu o gosto e teve uma compreensão disso. Davi estava dizendo como testemunho de si próprio para aqueles que o ouviam, e está dizendo para mim e para você nesta hora: provai e vede que o Senhor é bom. Provai, experimente a comunhão com Deus, experimente o louvor com Deus, experimente a vida de devoção com Deus. Prove esse momento, essa oportunidade de estar com Ele. Prove como se você provasse no seu paladar um alimento, para que você possa conhecer o gosto do que é andar com Deus, do que é viver com o Senhor a cada dia, na sua presença, debaixo da sua vontade. Davi disse: provai e vede. São duas coisas. Eu vou provar, eu vou sentir na minha alma, eu vou sentir no meu espírito, e eu vou ver a providência de Deus. Eu vou ver o agir do Senhor, porque ele disse: eu clamei ao Senhor e ele me ouviu e me salvou das minhas angústias. Eu busquei o Senhor e ele me respondeu. Ele de fato me livrou dos meus temores. Querido, andar com Deus é provar da sua realidade, é provar da sua grandeza, é saber que o Senhor está cada dia diante das nossas vidas e que não sucumbiremos diante das adversidades. Davi, diante das suas perseguições do rei Saul, ele está fugindo de Saul, ainda referente a esse salmo, e em um dado momento ele se refugia diante do inimigo. E Davi, ele foge para a cidade de Gate, e ele se vê diante do rei Aquis. O rei Aquis era o rei dos filisteus. Os filisteus eram inimigos ferrenhos de Israel. Mas Davi, diante das suas perseguições por conta de Saul, ele não vê saída, ele foge
justamente para o inimigo. E ele se refugia no inimigo. Isso não é uma coisa muito boa, mas diante da sua perseguição, diante de não ver saída, ele foge ali para aquela cidade de Gate e ele se vê diante do rei dos filisteus, Aquis. E o texto de 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10 em diante, diz assim: E Davi levantou-se e fugiu aquele dia diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os criados de Aquis lhe disseram: Não é esse Davi, o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou essas palavras do seu ânimo, e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate. Por isso se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre as suas mãos, e se esgravatava nas portas da entrada, e deixava correr a saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: Eis que bem vedes que este homem está louco. E por que me trouxeste aqui? Falta-me a mim doidos para que me trouxestes? A este para que fizeste doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? No momento da sua ferrenha perseguição, Davi foge e se refugia nos filisteus. E quando ele percebe que ele é descoberto, querido, porque um filho de Deus, um servo de Deus, inevitavelmente a luz do Senhor brilha nele. Inevitavelmente as obras dele são manifestas, assim como as obras de Davi foram manifestas naquele momento. Alguém descobriu Davi naquele meio porque viu que era Davi, porque sabia das suas obras, sabia do que ele tinha feito, sabia da sua fama. Ele não podia ficar ali escondido, não podia ficar ali refugiado. Aquele era um inimigo. Então as pessoas ali denunciaram Davi para o rei, e Davi, usando da sua expertise, Davi, usando da sua esperteza humana, ele se finge de doido e ele começa a babar, ele começa a se contorcer diante da porta da casa real, e ele começa a se fazer de doido, fazendo coisas ali como se fosse um doido, alguém que tivesse problema de cabeça. Então o rei, vendo aquela situação, o rei então manda que ele fosse tirado da sua presença, porque dizia: Por que me trouxeste a mim? Falta-me a mim doidos para que trouxeste a esse, para que fizesse doidices diante de mim? Sabe, querido, no momento da maior crise, da maior dificuldade, da maior luta e prova de Davi, ele se finge de louco para não ser morto. Ele usa das suas capacidades, da sua expertise humana, usa da sua inteligência humana para se safar naquela hora daquele rei tão cruel, o rei dos filisteus. Mas o mesmo Davi vai dizer para mim e para você nesse momento, através dessa palavra, que ele depende de Deus, ele precisa e necessita de Deus, e que a sua inteligência, a sua capacidade não o pode guardar, não o pode livrar. Somente a face do Senhor, somente a presença do Senhor, diante da sua aflição, somente Deus pode operar o milagre. Naquele momento, Davi agiu pelas forças da sua mão, ele conseguiu se safar, mas ele entendeu que só Deus pode guardá-lo, que diante da sua adversidade, diante da sua prova, dos seus temores, só a presença do Senhor, através dos louvores, da vida de entrega, do devocional, da rendição, aonde ele encontra a vitória diante da presença de Deus. No verso 10 do Salmo 34 ele disse assim, no verso 9 ele disse assim: Temei ao Senhor vós, seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os servos de Deus, aqueles que verdadeiramente temem a Deus, reconhecem que não tem falta alguma diante dele, porque o Senhor nos sustenta a cada dia. Ele diz no verso 10: Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm fome. Ele faz uma comparação com o leão, uma fera implacável. Os filhos dos leões sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Ou seja, o leão que busca sua caça incessantemente, que tem um poder predatório, que tem uma força descomunal. Ele usa essa figura do leão, mostrando que este leão tem o poder de capturar a sua presa, mas eu e você não estamos neste nível. Nós estamos no nível de provar e de ver que o Senhor é bom pela dependência dele, pela entrega a ele. E ele disse: Vinde, meninos, ouvi-me, ensinarei o temor do Senhor.
Davi disse: vinde, ensinarei o temor do Senhor. Amado, só pode ensinar quem tem experiência. Só pode ensinar quem viveu, quem passou pela prova. Só pode ensinar quem provou que o Senhor é bom. E Davi se coloca agora na condição daquele sábio, daquele que pode ensinar, daquele que pode mostrar o que já viveu em Deus. E ele diz: quem é o homem que deseja a vida? Quem quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz. Davi leva-nos para um contexto de moralidade, um contexto de verdade, de colocar a nossa vida diante do bem, de guardar a nossa língua do mal, os nossos lábios de falar enganosamente. Vivemos em meio a uma sociedade perdida, pervertida, onde as pessoas mentem, enganam, elas fazem de tudo para tentar tirar um proveito. Davi, por um momento, quando estava diante do rei de Gate, ele usou da sua expertise, ele usou da sua inteligência, se fingindo de doido para safar-se na sua vida. Mas ele está reconhecendo que os seus olhos precisam estar diante do Senhor, que o seu louvor precisa estar continuamente diante do Senhor. Ele diz no verso 15: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Deus está atento ao clamor dos justos. Deus está atento à busca, à entrega dos justos. A face do Senhor está contra os que fazem o mal. O Senhor está contra aqueles que planejam, que praticam o mal. Os justos clamam e o Senhor os livra de todas as suas angústias. Se porventura nesta hora há angústia na sua alma, clame ao Senhor, querido. Clame ao Senhor, porque o Senhor é aquele que nos livra de todas as nossas angústias. Davi disse: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aleluias, glória a Deus. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Davi disse: muitas são as aflições do justo. Não é do ímpio, ele disse do justo, mas o Senhor o livra de todas. Mesmo diante de nossas aflições, mesmo diante de nossas adversidades, a Bíblia diz que o Senhor nos livra de todas. Diante dos nossos enfrentamentos e aflições, somos guardados por Deus. Diante da maior crise em nossa vida, somos guardados por Deus. Louvado seja o Senhor. Este é o momento que você precisa provar e ver que o Senhor é bom. Há uma provisão de Deus para a sua vida. Os anjos estão acampados ao seu redor. Provai e vede que o Senhor é bom. O justo clama, o Senhor os ouve, os livra das suas angústias. Esse é o momento que você vai clamar. Esse é o momento que você vai buscar. Esse é o momento que você vai estar diante do Senhor e lançar os seus temores diante dele, as suas angústias diante dele, para que você possa de fato provar que o Senhor é bom. Aleluias! Se porventura neste momento você está enfermo, doente na alma ou doente no seu corpo, ou se você está debaixo de intensa perseguição, de intensas provas e lutas na sua vida, como Davi naquele dia estava escrevendo esse salmo, ele estava provando que o Senhor era bom. Ele não estava confiando sim na sua expertise, sim nas suas influências, sim na força do seu braço, mas ele estava confiando, aleluias, e provando da grandeza do Senhor. E dizia: bem-aventurado o homem que nele confia, bem-aventurado o homem e a mulher que confia no Senhor e que espera no Senhor e se gloria no Senhor. Esses receberão de Deus, aleluias, a resposta. Estes receberão de Deus a provisão. Estes serão livres. Estes serão salvos nas suas angústias. Por isso, nesse momento, querido, eu quero orar pela sua vida, para que toda angústia possa cair por terra, para que todo temor possa cair por terra, e para que você receba e prove do Senhor nessa noite, de que o nosso Deus é um Deus real, um Deus invisível, mas real, glorioso e poderoso que está conosco. Eu quero que você abra o seu coração neste momento. Eu quero que nesse momento você lance para fora as suas angústias, lance para fora os seus temores, que você coloque diante de Deus, que você busque o Senhor nessa hora com intensidade,
que você clame ao Senhor nesta hora com intensidade. É certo de que Ele vai te responder, que Ele vai te livrar dos teus temores. É certo que Ele vai te responder, que Ele vai te salvar das tuas angústias. É certo de que você provará neste momento da presença, do livramento de Deus, e você vai ver, você vai proferir o testemunho, assim como Davi proferiu o seu testemunho diante do Senhor, assim como muitos homens descritos na Bíblia provaram e testificaram da presença gloriosa do Senhor, assim como José, que estava preso, foi preso e vendido injustamente, aleluias, passou por todo o escárnio e ficou preso no Egito até que o Senhor virou seu cativeiro e abençoou a sua vida. E no final, lá no seu testemunho, José disse: vocês fizeram mal contra mim, mas o Senhor transformou o mal em bem. Aleluias! Porque José não guardou angústias, não guardou raiva, não guardou ira, não guardou ali no seu coração um sentimento contrário aos seus irmãos. Não estava com mágoa, mas ele entendeu que havia um propósito de Deus. E o seu louvor estava diante do Senhor. E José disse: o Senhor transformou o mal em bem. Aleluias, porque ele buscou o Senhor. Assim como Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, os campos não produzem, todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que a circunstância esteja adversa, ainda que tudo pareça que conspire contra, que pareça que não vai dar certo, que a porta não vai se abrir, que as coisas não vão acontecer, todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia eu colocarei minha expectativa não nas coisas, não nas respostas humanas, mas todavia colocarei a minha expectativa, a minha alegria no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluias! Mude o endereço, querido, das suas perspectivas. Coloque o endereço da sua resposta no Senhor. Coloque o endereço da sua alegria no Senhor. E espere no Senhor. Jó disse: antes eu te conhecia por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Estou provando e vendo que o Senhor é bom. Aleluias! Nessa hora o Senhor vai tocar na sua vida, vai te curar, vai te levantar, vai te restaurar. Nesta hora Jesus vai te libertar, vai fazer uma obra gloriosa no seu coração, uma obra espantosa na sua casa, na sua família, na sua própria vida, e você vai provar e ver que Ele é real, que Ele é bom e Ele é fiel. Louvado seja o Senhor. Nós precisamos andar com Deus continuamente, mesmo diante das circunstâncias adversas, e é nesse momento de adversidade que você está passando que você vai provar da bondade de Deus. Esteja disposto a andar com Deus e você vai provar que de fato o Senhor é bom. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Abra o seu coração, exponha para Ele nesse momento os seus temores, exponha para Ele nesse momento as suas angústias. Pai, no nome de Jesus, eu oro por este amado, esta amada neste momento. Apresento cada uma dessas vidas ao Senhor e peço a ação, a intervenção do Espírito Santo, ó Pai, em cada coração. Que a mão do Senhor possa ser sobre cada um, trazendo libertação, Pai, no corpo e na alma. Em nome de Jesus, que toda angústia, que todo temor caia por terra agora e que se manifeste sim a restauração, a restituição através do Espírito Santo sobre cada um dos teus filhos que ouvem a tua palavra. Assim eu declaro sobre cada coração, sobre cada lar e família, a bênção, o são do Senhor, a restauração completa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, querido, no nome de Jesus.